eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje dando continuidade ao nosso assunto, com vocês, turma do 7º ano, em Geografia. Vamos continuar falando um pouco mais sobre regionalização, mas vamos especificamente falar sobre a região Nordeste a partir de hoje, ok? Então vamos lá. Sobre a região Nordeste, é uma das 5 regiões atuais, em que se divide o Brasil. Divisão essa feita pelo IBGE, nós já conversamos um pouquinho sobre o IBGE nos vídeos passados, certo? É a região que possui o maior número de estados, São 9, certo? E também foi a primeira região do Brasil, o primeiro local do Brasil onde chegaram os colonizadores portugueses, que atracaram com suas embarcações na região onde hoje fica Salvador, no litoral do Nordeste brasileiro. E a partir daí nós vamos ter se estabelecendo num primeiro momento uma economia extrativista no litoral nordestino, que vai fazer toda a diferença para a forma em que vai se estruturar a economia, política e cultura dessa região, ok? Então, basicamente, nós vamos ter, nesse momento em que os portugueses chegam ao Brasil, uma divisão do Brasil em capitanias hereditárias, tá? Nós vamos ter 15 capitanias, nós podemos ver isso pela divisãozinha feita aqui no mapinha, certo? Alguns estados do Nordeste, estados do Brasil de maneira geral, vão ter seu início já nesse momento, certo? Como, por exemplo, nós vamos ter aqui capitania do Ceará, capitania de Pernambuco, ok? Então, essas 15 porções de terras, elas eram entregues a nobres portugueses que eram chamados de donatários, tá? Então, os donatários, eles podiam cultivar na terra, podiam explorar as riquezas dessa terra, contanto que uma porcentagem de tudo que lucrasse fosse enviada para a coroa portuguesa, E eles tinham como dever proteger a terra de invasões, tanto indígenas como invasões estrangeiras, como dos franceses, dos holandeses, que nós vamos ter ao longo do tempo aqui, E aí a principal exploração que era feita econômica no Brasil no primeiro momento é do pau-brasil, Porém, com grande desmatamento, grande exploração dessa árvore, ela foi entrando em extinção com o tempo e foi sendo substituída, assim, pela agricultura da cana-de-açúcar, que ainda é muito forte em algumas regiões do Nordeste, No período das capitanias, 2 capitanias principalmente, vão ser as mais lucrativas, as que não vão falir e quebrar, Que é a capitania de Pernambuco, no Nordeste, e de São Vicente, no sul do país, que vão ser as principais produtoras de cana da região. Só que as capitanias, depois de um tempo, elas deixam de dar certo, Primeiro que eram extensões de terra muito grandes, os donatários não tinham condições, de manter essas terras tão grandes, tanto em questão de vigilância como questão de recursos financeiros, Então essas terras passam a ser invadidas, algumas terras ficam sem ninguém morando, sem ninguém cuidando, porque são porções muito grandes. Mesmo esses donatários dando porções de terras para outras pessoas que não tinham, nas chamadas divisões por sesmarias, certo? E aí, então, como eu já disse, a partir dessa divisão em capitanias hereditárias é que muito do que vai se estabelecer da política, da economia e da cultura no Nordeste até hoje, vai vir desse período. Então, nós vamos ter a região Nordeste hoje possuindo uma população de 58 milhões de pessoas, é a segunda maior região do Brasil, possui 28% da população brasileira, certo? Perde apenas aí para o Sudeste, Também é a maior região de semiárido do mundo, com relação à sua população, certo? O semiárido brasileiro possui uma população bastante extensa, Uma região seca, com pouca incidência de chuva, e isso chama a atenção. Mesmo sendo a região do Nordeste que não é tão habitada, ainda possui muitas pessoas morando nela, certo? E falando um pouquinho sobre a imigração no Nordeste brasileiro, É uma característica bastante forte do Nordeste, porque
como eu já disse, herança lá das capitanias hereditárias, a questão do investimento em algumas regiões e outras não, né? Principalmente a região do sertão, vai ser um local que vai precisar de muitos cuidados que não vai ter, né? Questão de investimento na educação, na saúde, questão da chegada do saneamento básico e da água nas casas das pessoas. Então as pessoas vão sair muito da região Nordeste para onde elas acham que tem mais emprego, por exemplo, né? E durante o longo dos anos, dos séculos, então os nordestinos migram para vários locais, né? Por exemplo, durante o ciclo da borracha, que se dá na Amazônia, muitos nordestinos saem da região para a região da Amazônia. Durante o ciclo do ouro, em Minas Gerais, os nordestinos saem daqui, do Nordeste, e vão para a região de Minas Gerais, em busca de enriquecer, né? Quando é construída Brasília, muita da mão de obra das pessoas que vão participar desse processo de construção são nordestinos, assim também como o processo de modernização de São Paulo, né? Com a construção dos grandes prédios, muitos nordestinos saem e vão para São Paulo, que é uma região, a região sudeste, que ainda recebe muitos nordestinos. Recebia até pouco tempo, né? Atualmente a gente está tendo uma inversão nesse processo, em que essas pessoas que saíram do Nordeste para outras regiões tentando melhores condições de vida estão voltando, ou então seus descendentes estão se mudando para essa região, né? A região nordestina. Então, o Nordeste, ele é uma região bastante grande, né? Então, ele possui climas diferentes, possui fauna e flora diferentes de um lugar para o outro, e por isso, acabou que a região Nordeste, ela recebe uma subdivisão, tá ok? E essa subdivisão são em 4 regiões, que é a região da Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. A Zona da Mata ainda é dividida em outras 3 regiões. Essa divisão é feita segundo questões econômicas, né? Vamos ter a Zona da Mata Açucareira, Cacaueira e também o Recôncavo Baiano, né? Então, falando um pouquinho sobre a Zona da Mata. É a região do Nordeste, que fica basicamente na faixa litorânea, né? Tem esse nome justamente porque é uma região onde tinha uma grande quantidade de mata atlântica, né? Infelizmente, ao longo dos anos, por causa da fixação da maioria das pessoas nessa região, né? Essa mata ela foi diminuindo, né? Consideravelmente em quantidade. E hoje nós temos ainda, mas em bem menor número, né? Mas ela recebe esse nome de Zona da Mata por conta das suas grandes florestas tropicais que ficavam na região, tá? É uma região de intensa exploração econômica, tá? Possui uma população bastante grande por causa disso. Um investimento tanto na agricultura como em áreas de indústria também. Então, né? A Zona da Mata ela é dividida, como eu já falei, em regiões econômicas. Nós vamos ter a Zona da Mata Açucareira, como o nome já diz, são regiões em que se tem um investimento na área da agricultura da cana-de-açúcar, né? Regiões que vai do Rio Grande do Norte à Bahia, em que se tem grandes latifúndios. O que é isso, né? Grandes terrenos com plantações apenas de cana-de-açúcar, né? Em que se tem um investimento maior em tecnologia. Essas plantações, geralmente, elas são vendidas, né, para o exterior, tá? Então, temos uma economia de exportação, que se chama, né? Mas a questão da economia da cana-de-açúcar, que é ali derivada ainda do período das capitanias hereditárias, né? Ela tende a sofrer uma queda. Já temos um investimento em outras áreas, né? A área de turismo, né, a área de serviços, principalmente porque a Zona da Mata é uma região litorânea, né, de grandes praias. Então, também, na plantação já se investe em alguns outros gêneros, né, como algumas frutas, tá? Então, nós já temos o começo de uma diversificação aí da economia. Também temos a Zona da Mata Cacaueira, certo? É uma região, como já diz, né, que predomina a agricultura aí com a plantação do cacau. Basicamente, essa plantação de cacau, ela fica numa região da Bahia, tá? E apesar da produção do cacau ter entrado em crise, ter diminuído bastante na década de 50, e em várias regiões do Brasil ter sido substituída por zonas
com fábricas, com a pecuária, né, com a plantação de outros gêneros alimentícios. Na região da Bahia, essa produção ainda continua muito forte, né? O cacau é plantado em regiões de Mata Atlântica, então nessas regiões a Mata Atlântica ainda está sendo preservada, mas que não deixa de ser por motivos econômicos, né? E é uma região que a gente não tem uma modificação na temperatura muito grande, né? O que beneficia a plantação do cacau, tem uma umidade alta, né, na atmosfera, também é bom para o cacau, além de que o cacau precisa do solo que tem os nutrientes, né, que tem, por exemplo, na Mata Atlântica, e também o fato das árvores da Mata Atlântica serem responsáveis ali por manter um clima mais fresco, né, nas plantações de cacau. Temos também a região do Recôncavo Baiano, né, também situada na Bahia, certo? É uma região mais industrializada, certo? Uma região voltada para o setor petroquímico, né? Bahia tem um local de extração de petróleo bastante grande, né? Também temos indústria de metalurgia, indústria automobilística nessa região, né? Então, ao contrário das outras, uma região que se investe bem mais na industrialização, ok? Então, gente, nós vamos ficando por aqui com esse vídeo e damos continuidade a este assunto no vídeo seguinte. Até mais!